Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. A gente acabou de fazer um zazen e agora a gente vai fazer a leitura do Shodoka. Shodoka, o canto do Satori imediato. O texto sagrado essencial do Zen. O texto de hoje, ele se encontra lá na página 158, página 158, é o verso 43. O título é, olha que fantástico o título, Nada abandonar, nada possuir. Yuka Daishi escreve: o reflexo de milhares de fenômenos se manifesta nesse espelho. Essa joia perfeita nem tem exterior nem interior. A verdadeira liberdade do vazio corta a relação de causa e efeito. A verdadeira liberdade de vazio corta a relação de causa e efeito. Tudo fica em perfeita confusão e desordem e causa uma catástrofe abominável. Abandonar as existências para só ganhar o vazio é também uma doença grave. Eita! Aquela história, quando você faz zazen, que as ondas mentais vão diminuindo e aí fica um vazio. Isso também é uma doença. É o mesmo que atirar-se ao fogo para evitar cair na água. Olha que bela comparação. É o mesmo que atirar-se ao fogo para evitar cair na água. Querer abandonar as ilusões para conservar só a verdade é discriminação, é artifício, é apenas imitação. Quando um homem só segue a prática ignorando isto, é como aquele que adota um ladrão para fazer dele um filho. Quando um praticante, uma praticante, só segue a prática, ignorando isso de vazio e forma, querer ou não querer, é como aquele que adota um ladrão para fazer dele um filho. Vamos aos comentários do verso. Deshimaru Roshi escreve: neste espelho límpido do espírito, da mente, no caso, se refletem os milhões de fenômenos do universo. Esta joia, a mente, não tem nem exterior nem interior, pois ela é o universo inteiro. Tudo, pessoal, tem as mesmas raízes. Tudo que existe é a unidade. Onde existe a vida cósmica? Eu costumo dizer sempre, Buda vive dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente. É aí que devemos encontrá-lo. Mas isso também é uma categoria inútil.
ela se revela em toda parte. Nós não devemos cometer erros quanto ao que é vazio. Alguns definem negativamente e dizem: vazio quer dizer nada. Tudo é nada. O mal e o bem não são diferentes. Logo, pode-se agir mal sem correr o risco de ir para o inferno e agir bem sem ir para o paraíso. Não existe isso de causa e efeito. Parece estranho, mas ele vai explicar agora. Isso é um erro. Causa e efeito existem, mas nós não devemos nos ligar a isso. É preciso ir além de causa e efeito. Nós temos de pensar sobre o Sutra do Coração. Vazio é forma, forma é vazio. Vazio não é diferente dos fenômenos. Os fenômenos não são diferentes do vazio. Ligar-se apenas ao vazio, ou buscar apenas esse vazio, é uma atitude errada. Ligar-se apenas ao vazio é uma atitude errada da vida. É como aquele homem que se joga no fogo para não se afogar na correnteza. Sua única saída é, de qualquer modo, a morte. É melhor, então, jogar-se na água? É melhor atirar-se na correnteza? Ah, a vida moderna está muito difícil. Cada vez mais difícil. Para escapar à catástrofe, temos de desenvolver as possibilidades da atividade humana no futuro. Mudar a consciência dos seres humanos. Reencontrar o poder da liberdade espiritual das pessoas. Olha que coisa linda, né? A vida moderna está cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. Para escapar da catástrofe, temos de desenvolver as possibilidades da atividade humana no futuro. Ou seja, mudar a consciência das pessoas, reencontrar o poder da liberdade espiritual das pessoas. Mas querer escapar das ilusões para só apreender a verdade é próprio de um espírito de seleção e de discriminação. É artificial, é limitador. Os intelectuais se questionam acerca do porquê das coisas e criam uma série de categorias em seus cérebros e criam inúmeras opiniões. Ah, eles selecionam o bem do mal, mas esta seleção também é uma ilusão. Uma técnica dialética, uma maneira bem distinta da essência da verdade. Perfeito. O Zen diz: nada abandonar, nada possuir. São contradições que o homem sente isso profundamente. Por isso ele cria a mentira,
as decorações, a imitação. O espírito de seleção não autêntico não passa de uma imitação. As categorias, os conceitos, podem às vezes parecer belos e brilhantes para quem tem o espírito pouco elevado. Mas diante da vida cósmica, diante da ordem cósmica, essas categorias não são tão belas assim, nem tão inteligentes assim, nem tão verdadeiros. Alguns desejam praticar com esse espírito, mas não conseguem nada por causa dos seus incessantes por quê, por quê, por quê. Eles se tornam complicados e acabam por tomar o próprio filho por inimigo. Não selecionar, não buscar apenas a verdade, não abandonar as ilusões. Essa é a essência do Mahayana. Os budistas europeus, diz Deshimaru Roshi, não compreendem muito bem isso. Ele está mandando ir além da dualidade. Ele está dizendo, vá além da dualidade. Não fique preso nessa dualidade. Siga. Para encerrar agora. Na Europa, o espiritualismo é muito desenvolvido. O intelectualismo também. Aliás, os ismos são muito limitados. As ideias, as concepções, as opiniões e os livros se multiplicam. Para terminar, nada fica resolvido. Aí está todo o problema da nossa civilização. Como compreender as contradições? Como fazer das contradições uma unidade? Eis o princípio do Zen. Nenhum comentário, além do próprio comentário de Deshimaru Roshi e os versos de Oka Daishi. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.